3. Boa tarde a todos. Eu, Apto Nadir, em conjunto com a apta senhora Natália Silva, hoje, no dia 29 de abril de 2024, iremos dar início a uma sessão conciliatória na primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins. Trata-se do processo número 012-2024, que versa sobre o pagamento de horas extras de uma palestra realizada pelo coach espiritual e demandante, senhor Wigner da Silva, contra o senhor Matheus Dutra como demandado. Entre as partes, foi firmado um contrato de prestação de serviço no valor de R$ 20.000 para que o coach, o Wigner, realizasse a palestra na empresa do senhor Matheus Dutra, das 12 às 16 horas do dia 8 de março de 2024. Em síntese, alega-se o senhor Wigner que, a pedido do senhor Matheus Dutra, prosseguiu palestrando por 2 horas a mais que as 4 horas contratadas. No entanto, o demandado se nega a realizar o pagamento das horas extras e, por esse motivo, requer o pagamento das horas extras no valor de R$ 10.000. Agora eu passo a palavra ao demandante para que prossiga com o relato dos fatos. Boa tarde. Isso. Eu fui contratado, né, pela parte requerida, no sentido de dar essa palestra aí para a equipe dele, que ele queria aumentar, né, o percentual de vendas, queria motivar, né, a equipe dele. Eu, enquanto coach de vendas, fui lá, realizei a palestra, fiz, como sempre, lá o meu melhor trabalho, entende? E nesse desempenho do melhor trabalho, a equipe dele acabou, inclusive o próprio, né, a própria parte requerida aí, acabou por se empolgar e falar: continue a palestra, continue. E eu imaginando já, né, que seria assim mesmo, estaria tudo de acordo, dei continuidade à palestra, certo? Continuei desempenhando a palestra lá até às 18 horas. O acordo prévio era de 12 às 16. Terminando a palestra, fui conversar com ele, né, a respeito dessas 2 horas. E, para minha surpresa, parece que a parte requerida não imaginava que ele deveria me pagar essas outras 2 horas. Aí minha cobrança é nesse sentido, desses valores referentes a essas 2 horas. Eu acredito que o outro conciliador, o senhor Nadir, ele teve um problema com a internet, então eu vou dar prosseguimento para essa audiência. Já na contestação, um resumo aqui, o senhor Matheus alega que a única comunicação realizada serviu apenas para tratar dos serviços firmados em contrato. Alega que o demandante, além de chegar atrasado para o serviço, o próprio coach também de maneira voluntária e com o objetivo de compensar um atraso, teria pedido para estender o horário da palestra. Então, assim, nesse momento, eu peço que o demandado prossiga com a sua versão dos fatos. Boa tarde, Natália. Cumprimento o Nadir, né, que deu início à audiência. Senhor Wigner. Bem, vamos aos fatos, certo? Porque, aparentemente, o senhor Wigner não se recorda exatamente do que aconteceu no dia do evento. Primeiro ponto, a gente fechou o contrato, certo? Assinamos, legalizamos todo o processo, certo? E no dia anterior ao evento, né, a essa palestra do senhor Wigner, que, diga-se de passagem, não me convém muito esse tipo de trabalho realizado por coach espiritual, mas foi algo que interessou a minha equipe. Então, mesmo concordando com essa questão dos códigos que tantos coaches, gurus, enfim, né, vem falando aí pela internet afora, me dispus a fazer esse investimento, né? E então, no dia anterior ao evento, conversei com ele, nós confirmamos, inclusive, né, está na minha contestação,
né, a comprovação dessa confirmação, inclusive no horário, né, previsto contratualmente das 12 horas. E às 11h55 eu fiz a mobilização de toda a minha equipe, suspendi as minhas atividades, certo? Suspendi totalmente as minhas atividades da minha empresa para que toda a equipe pudesse participar desse evento, dessa palestra do seu Wigner. Meio-dia, o seu Wigner não estava lá. 12h15, não estava lá. 12h30, não estava lá. 1h da tarde, 1h15, ele só veio chegar a 1h30, certo? Então, ele teve um atraso aí de 1h30 para poder chegar no evento onde ele era o palestrante, certo? Então, não tem como, não há um evento se não houver um palestrante, certo? Ele atrasou 1h30 sem dar nenhum tipo de justificativa para ninguém, não deu nenhum tipo de justificativa, certo? Mas, como eu já tinha parado, feito a interrupção de todas as atividades da minha empresa que geram prejuízos. Nesse caso, para mim, gerou muitos prejuízos, porque eu paralisei por 1h30 as atividades da minha empresa, de forma que não consegui realizar mais nada, porque toda a equipe estava mobilizada para esse evento. Mas continuamos, né? Quando ele chegou, ele deu início, começou a palestra dele, continuou e afins. E aí, por volta do horário, né, que se findava ali o evento, né, ali por volta das 15h50, né, que o evento estava previsto para poder terminar às 16h, ele me chamou perto do palco, né, na verdade não é nem um palco, não é um lugar que ele estava se apresentando, falou: Matheus, né, eu cheguei atrasado, tal, então vamos dar uma estendida no tempo para poder compensar esse tempo ali que eu me atrasei. Eu falei, beleza. Né, eu já tinha mobilizado toda a equipe, já estava com a atividade suspensa, eu concordei sem problemas nenhum, mesmo, né, com toda a falta de respeito por parte do senhor Igor. Ele continuou a palestra, subentendi, inclusive a minha gerente de produção estava comigo no momento, né, se vocês quiserem a gente pode conversar com ela, pode conversar com a minha equipe, isso aí fica a escolha de vocês enquanto árbitros. Então ele falou comigo, deu a entender que não era a hora complementar, ele apenas estava tentando consertar a incompetência dele, né? Então eu concordei, e assim fizemos, e ele estendeu a palestra, né, até às 18 horas, sem problema nenhum, né, nesse sentido. E aí, ao final da palestra, ele veio me cobrar pelas horas extras, né? Utilizou palavras que eu não recomendo a ninguém que ouça, né, o que eu acho que é uma falta de respeito, E eu até rio, porque é complicado, né? Às vezes a gente faz um investimento tão alto para poder ser maltratado dessa forma. Mas, enfim, basicamente foi isso que aconteceu. Agradeço a presença das partes. Olá, retornamos aqui à conciliação. Nós tivemos um problema aqui de oscilação com a internet. O conciliador Nadir retornou e eu vou dar prosseguimento aqui para essa conciliação. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, até mesmo para esclarecer o que já foi dito. Eu vou iniciar com o senhor Wigner. Senhor Wigner, o senhor confirma que firmou um contrato de prestação de serviço para a realização da palestra das 12h16, conforme o documento que foi juntado pelo senhor Matheus? Para além das ofensas, né, deferidas contra a minha profissão de coach espiritual de vendas, sim, nós firmamos esse contrato, né? Mas não foi o que aconteceu. Entendo. Enquanto a alegação do atraso, o senhor confirma, o senhor tem alguma coisa a dizer? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Eu discordo completamente. Eu estava lá no meu horário, às 12 horas, religiosamente, desempenhando, né, a palestra, e fui até às 18 apenas por motivação dele e do público dele. E o senhor confirma que foi realizado o pagamento de R$20 mil, conforme o que tinha sido pactuado em contrato? Certo. Sim, só ficou faltando, né, as minhas 2 horas de trabalho que não foi paga pelo senhor Matheus. Com certeza, senhor. Senhor Matheus, eu vou pedir para que o senhor deixe seu microfone mutado até o momento em que eu chame o senhor, tá? Para a gente tentar manter a urbanidade aqui na conciliação. O senhor tem...
Tá, ok. O senhor Wigner, o senhor ainda tem alguma prova para comprovar o que o senhor colocou, o que o senhor alegou, de que o senhor chegou no horário correto, de que foi pactuado de maneira verbal durante a realização da palestra, esse acordo? O senhor tem alguma prova? Não, não tem nenhuma prova nesse sentido, mas tem apenas o contrato, né, que foi firmado entre nós ali. Não chegou a ter nada, como é que eu posso dizer, contratual, formal nesse sentido. Então, não apresento nenhuma prova sobre essa questão aí. Ok, eu vou fazer agora só algumas perguntas para o senhor Matheus. Senhor Matheus, o senhor possui alguma testemunha que confirme o atraso ou o pedido do senhor Wigner para prosseguir com a palestra, como forma de compensar esse atraso? O senhor tem alguma testemunha? O senhor testemunha não só para poder confirmar a incompetência do seu Wigner Só um no minuto, eu vou atraso. pedir também, assim, para que o senhor tenha cuidado com os termos utilizados. A gente está numa audiência aqui de conciliação, para que a outra parte também não se sinta ofendida, até mesmo porque a gente está tentando fazer uma conciliação aqui. Perfeito. Já me sinto ofendido, Por inclusive, se favor, vale senhor dizer. Wigner, por favor, mantenha o seu microfone desligado. Eu vou precisar retirar o senhor no momento aqui da audiência. O momento de fala é meu. Obrigado. Senhora Natália, senhor Nadir, tenho testemunhas não só para poder comprovar o atraso do senhor Wigner, inclusive toda a minha equipe, ela estava no momento, estava reunida e pôde comprovar todos os prejuízos causados pelo atraso dele, e tenho uma testemunha também, minha gerente de produção, para poder comprovar o nosso momento de conversa que eu tive com o Wigner na nossa suposta ali negociação, né, onde ele disse que eu pedi para ele poder... Só um minuto, desculpa te interromper, mas assim, eu vou pedir para o senhor se ater estritamente às perguntas, até para a gente poder manter a conciliação aqui no foco. O senhor trouxe alguma testemunha? O senhor tem algum documento assinado por essa testemunha, um documento escrito que comprove? Não, eu não tenho, porque para mim, respeito o trabalho de vocês, né, senhor Nadir e senhora Natália, acho muito bonito o trabalho realizado pelos árbitros, mas para mim não faz sentido essa audiência, porque, bem, são totalmente inequívocas, simplesmente uma litigância de má fé por parte do seu líder. Mas sim, eu tenho Ok. Então o testemunha, senhor não e se trouxe, vocês quiserem, só um podemos minuto, o fazer senhor não isso. trouxe a sua testemunha, né, no caso. Então, mais Não. uma pergunta. Aparentemente o senhor diz que o senhor Wigner teria lhe causado prejuízos. Por que o senhor não cancelou o serviço diante desse fato, percebendo que ele tinha atrasado? O senhor decidiu não cancelar? O que foi que aconteceu? Certo. Como eu havia falado anteriormente, eu cancelei suspendi todas as atividades da empresa 11h50 para que fizéssemos toda a mobilização, e as atividades foram suspendidas durante todo o período da tarde. Então, eu já estava com prejuízo, né, causado por causa desse evento. Né? Então, não fazia sentido para mim cancelar, né? O melhor se fazer é esperar o bom grado do seu Wigner para poder fazer a condução. Entendo. Então, agora a gente vai passar por aqui para pontuar o que foi dito pelas partes, o que a gente tem de convergente, as divergências. Então, conforme os documentos juntados e encaminhados para esta Câmara, os relatos aqui apresentados, o que eu observo é que, de fato, havia um contrato, né, firmado entre as partes no valor de R$20 mil para a realização dessa palestra. Ambas as partes concordam que ela deveria ter acabado às 16, só que prosseguiu até às 18. O que é controverso aqui nessa questão é as horas extras que o demandante alega que devem ser pagas. Só que o senhor Matheus alega que houve um atraso na prestação de serviço, mas ele não junta provas, também não tem aqui um documento escrito que comprove isso. Por sua vez, o senhor Wigner também não juntou provas do que ele alega, né? De que as 2 horas da palestra foram decorrentes de um acordo firmado durante a realização da palestra, no caso, um acordo verbal, né, que agitaria o contrato. Então, nesse caso, eu gostaria de saber se as partes aqui pensaram em alguma proposta de conciliação para que ambas saiam aqui dessa audiência de maneira satisfatória, até mesmo para abrir um momento para as partes poderem propor aqui uma conciliação.
se o senhor Wigner quiser falar primeiro e logo em seguida o senhor Matheus. Os senhores têm alguma proposta de acordo? Dada a situação, né, e as ofensas, nenhum acordo com esse tipo de cidadão aí. Senhora Natália, senhor Nadir, podemos ver, né, a situação em que se encontra o seu Wigner totalmente alterado. Né? Já encontrei ele em situação pior, então devido a... Bem, também para mim não faz nenhum sentido, né? E eu espero que seja dada uma sentença justa. Eu entendo. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir ao senhor Nadir e às partes também, que eu e o senhor Nadir, a gente vai aqui fechar as nossas câmeras, esperar se vocês pudessem aguardar um momentinho, a gente vai deliberar a respeito do caso e logo a gente retorna. Sim. Estamos te ouvindo. Então, a gente vai retornar aqui. Deixa eu abrir minha câmera. Bom, então, como não houve proposta de acordo, eu gostaria de pedir às partes que se atentem ao que eu vou dizer agora nesse momento. Conforme os documentos, o que foi relatado, nós aqui da primeira Câmara de Arbitragem, nós iremos proferir uma sentença para o caso, tá? E antes eu vou fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, eu verifico que as partes, elas possuíam autonomia e de forma consensual firmaram um contrato de prestação de serviços para realizar uma palestra no valor de 20 mil a ser pago para o demandado. É a lei das partes, a gente sabe que é a lei das partes, né, a possibilidade de expor entre si e sem a intervenção do Estado, sobre suas obrigações, seus interesses, contratações que bem entenderem, desde que isso esteja de acordo com a lei. E o artigo 594 do Código Civil, ele estabelece que toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, ele pode ser contratado mediante retribuição, que no caso foram os 20 mil pagos para o senhor Matheus, né? O contrato eu verifico que ele está assinado, foi assinado, as partes afirmam, o senhor Wigner, inclusive, confirma que o contrato, ele assinou esse contrato, e ele possui hora, local e tempo determinado para a realização do serviço, não havia fixação e nem previsão de horas extras, eu até aponto que existe uma cláusula ali para não realização de hora extra. Eu verifico no caso também que houve boa-fé do senhor Matheus, que realizou o pagamento, que o senhor Wigner, inclusive, concordou durante a audiência. Só que mesmo assim ele ainda pede para que a gente conceda ali o pagamento de horas extras. Só que ele firma e fundamenta esse pagamento num acordo verbal que aditaria o contrato, né? Um acordo que ele teria firmado durante a realização da palestra, mas ele não trouxe nenhuma comprovação ali a respeito disso. Então, eu considero que, diante a ausência de emprego, de vínculo empregatício, que o demandante também tem autonomia e controla suas próprias atividades, até mesmo pelo valor das palestras que ele já detém, tem uma experiência, e também ele não juntou provas nos autos para demonstrar que essas horas elas foram feitas de maneira extra, que teve esse acordo, e que ao demandante cabia como um ônus dos fatos constitutivos de seu direito, demonstrar, né, com provas, além de alegar essas questões, sob pena de afrontar o contraditório da parte, né, e até mesmo o livre convencimento dos árbitros aqui presentes. Então, nos termos do artigo 21, parágrafo 2º da Lei 9.307, que é a Lei de Arbitragem, também havia, como já dito, hora, para início e fim do serviço. E, por fim, o demandado também alega que houve prejuízos suportados pela sua empresa, apesar que ele não fez nenhum pedido a respeito disso. Então, eu decido que houve o cumprimento integral do contrato, então não tem possibilidade de discutir o pagamento de horas extras. Isso porque não há conjunto probatório mínimo que indique que a duração superior da palestra deu-se em razão de um novo acordo, firmado entre as partes no momento da execução do serviço. Assim, nesse sentido, eu acho que a gente determinar um pagamento de horas extras, havendo um contrato escrito e formal entre as partes, resultaria em uma alteração
que sem a comprovação devida do relato acabaria por instalar uma insegurança jurídica, né? Até pelas questões que a gente sabe do contrato que foi firmado. Então eu decido que o contrato ele foi cumprido e que não há necessidade do pagamento de horas extra pelo senhor Matheus, tá? E nesse sentido eu gostaria de agradecer a presença de todas as partes. Eu digo que essa sentença ela vai ser reduzida a termo e a gente vai disponibilizar também a ata dessa audiência para as partes em tempo hábil. E assim eu encerro essa audiência. Agradeço a presença de todos. Obrigado, senhora Natália. Obrigado, Nadir. Wigner. Obrigado a atenção de todos, até mesmo do Matheus.